Oi, gente, tudo bem com vocês? Que saudade de vocês, que saudade de vir aqui gravar alguma coisa para que vocês possam crescer na graça e no conhecimento, uma vez que eu estou ensinando alguma coisa aqui da parte de Deus. Acredito que vocês estejam estranhando o cenário, tá? Mas acostumem que de vez em quando eu vou aparecer aqui nessa parede branca, e sempre que eu aparecer nessa parede branca, vocês vão entender que eu vou vir responder alguma dúvida de vocês, uma dúvida que é da maioria, tá? E que é muito importante para a edificação de vocês e para a caminhada cristã de todos vocês que me acompanham aqui no YouTube e no Instagram. Então hoje eu quero falar com vocês sobre oração. Eu recebo muito essa pergunta: Jéssica, oração só pode de joelho? Jéssica, eu oro sentada. Jéssica, eu oro deitada. É pecado? Deus ouve a minha oração? Deus recebe a minha oração se eu faço assim? Ou a oração só serve de joelhos? Nesse vídeo, um vídeo simples, sem muitos cortes, sem muitas edições, eu quero aqui deixar o vídeo espontâneo, tá? Eu quero aqui deixar Deus me usar e quero trazer as minhas experiências para com vocês, tá? Para que vocês possam aprender e praticar na vida de vocês. Então, oração serve ou não serve de outra forma que não seja de joelhos? Vamos lá. Gente, primeira coisa, na Bíblia não diz em lugar nenhum que nós devemos orar somente de joelho, em relação à posição. Nós vemos na Bíblia lá em Filipenses que fala que todo joelho deve se prostrar ao Senhor, tá? E aí nós entendemos e muitas pessoas radicalizam esse versículo e diz que só pode orar de joelhos. Mas vamos entender uma coisa. O que Deus tem observado na nossa vida, o que Deus tem sempre olhado para nós é a intenção do nosso coração. Certo? E o que serve para mim talvez não sirva para você, o que se encaixa na minha vida talvez não se encaixe na sua. Então cada caso é um caso e eu quero explicar aqui para vocês mais a respeito disso para que vocês entendam, tá certo? A Bíblia ela não fala sobre posição, sentado ou deitado, em pé, mas a Bíblia fala sobre a nossa condição de que quando nós entrarmos no quarto para orar, nós precisamos fechar a porta e orar em secreto. Sobre a oração, o Senhor fala isso, o Senhor ressalta isso. Quando entrares no teu quarto, entra, fecha a porta e ora em secreto, porque o Pai que está em secreto te recompensará. Então, sobre a oração, nós precisamos entender que a oração precisa ser um momento nosso, um momento secreto, ou seja, que nós não precisamos estar anunciando para todos que vamos orar, que nós não precisamos estar o tempo todo dizendo, olha, eu oro, até porque uma das coisas que nós vemos na palavra de Deus foi que o Senhor recebeu a oração do publicano, que orou em pé, mas orou com sinceridade, orou com o coração prostrado diante de Deus, diferente do fariseu que orou se exaltando, orou já se colocando à frente do próprio publicano, dizendo que dava o dízimo, isso e aquilo outro, e aí o Senhor não recebeu. Por quê? Porque o Senhor estava, além de observar uma posição, sentado, de joelho, em pé, o Senhor estava olhando para a sinceridade do coração e a intenção daquela oração. A intenção do publicano era se diminuir diante de Deus, enquanto a intenção do fariseu era se exaltar. E nós não podemos nos exaltar na frente de Deus e na frente de ninguém, porque nós não somos melhor que ninguém, é Deus no céu e nós na terra, tá? Jéssica, você ora sentada? Jéssica, você ora deitada? Então, gente, eu, Jéssica, oro muito sentada. Deitada eu não gosto de orar, tá? Porque eu entendo que eu preciso lutar contra a minha carne, porque a minha carne ela já não quer orar. E se for pra orar, ela vai querer negociar que eu oro de qualquer jeito, que eu oro de qualquer maneira. Então, assim, deitada eu não me sinto à vontade. Eu sempre tenho falado com vocês, em tudo que eu vou ensinar a vocês aqui, que parte muito da intimidade com vocês e Deus. Vale muito o que vocês sentem à vontade, o que o Espírito Santo cobra de vocês. Mas acredito que sempre, sempre o Senhor vai se alegrar quando eu e você nos levantarmos para orar. Salvo quando nós estivermos doentes, quando nós estivermos impossibilitados de sentarmos ou ajoelharmos. E aí, será que Deus não recebe a nossa oração deitada? Então, nesse caso, o Senhor recebe a tua oração deitada. Jéssica, mas você já orou deitada? Já orei. Tem dias que você está tão cansado, você está tão fadigado, que se é de você fechar os olhos e dormir e não falar com Deus, ora. Ora deitado. Deus conhece a intenção do teu coração, Deus sabe que você está cansado. Mas se Deus, Ele sabe que você tem capacidade
e você mesmo sabe dentro de si que você pode sim ficar de pé e naquele dia fazer uma oração de joelhos, entregar o seu melhor para Deus naquele dia, então você está falhando porque você poderia entregar mais e você entregou de menos. Agora, naquele dia que você realmente estava impossibilitado, Deus, ele sabe das nossas limitações. A palavra de Deus diz que Deus olha para nós, ele lembra que nós somos pó. Então Deus sabe das nossas limitações. Então naquele dia que você está cansado demais, sabe? Deus vai receber a tua oração deitado. Mas não entre na zona de conforto e busque só orar deitado. Um exemplo disso é o rei Ezequias, que estava muito doente. E a Bíblia não vai dizer que ele estava deitado, mas quando eu leio que Ezequias estava à beira da morte, muito adoecido, eu acredito que ele estava de cama. Então a palavra vai dizer que quando ele ora, ele se vira para o lado e ele ora. Então eu entendo que Ezequias orou deitado. E Deus ouviu a oração de Ezequias. Essa história está lá em 2 Reis, capítulo 20. Depois dê uma lida, tá? Então, gente, é tudo da nossa possibilidade. Jéssica, você falou que você ora muito sentada. Por quê? Ah, quer dizer que você não ora de joelhos? Oro. Eu busco sim, porque a oração de joelhos é aquela oração que você está com reverência, que você ali, a sua carne não quer, o seu joelho dói. Não é uma posição confortável para nós estarmos, mas nós sujeitamos o nosso corpo, saímos da nossa zona de conforto e nos ajoelhamos porque nós queremos exaltar, glorificar a Deus. E nós queremos mostrar rendição ao Senhor, adoração. Uma posição de joelho, ela mostra muito isso, certo? Mas acontece comigo, gente, eu, Jéssica, que quando eu oro em pé, andando, eu gosto muito de, quando eu estou sozinha, em casa principalmente, lógico que em casa, né, que eu faço isso, eu saio aqui no meu quarto andando, olhos fechados, às vezes olhos abertos, certo? E vou falando com Deus e caminhando e falando, porque eu entendo que Deus está presente aqui no meu quarto comigo. Eu entendo que onde eu levantar minha voz em oração, eu sei que o Senhor está comigo. Então eu fixo o meu lugar. Gente, a minha mente, ela trabalha muito. Eu tenho muitas coisas, muitas responsabilidades. Eu tô aqui com vocês, mas eu já sei o que eu vou fazer quando eu terminar aqui. Então, assim, a minha mente trabalha muito. Quando eu me ajoelho, que eu fecho os olhos para orar, muitas vezes eu não consigo me concentrar. Porque eu estou de joelhos e além daquela luta entre carne e espírito de não querer orar, a carne não quer, o espírito quer, mas a carne não quer. Então, assim, já fica aquela luta muito grande entre nós, que não é só com você, acontece com qualquer um, até mesmo comigo, certo? Que vocês às vezes acham que nós que pregamos, nós que somos, né, de alguma forma temos alguma referência, vocês acham que nós não enfrentamos essa luta para a oração, e nós enfrentamos sim, certo? Então, gente, uma estratégia que eu tenho para mim de conseguir me concentrar mais, quando eu vejo que de jeito nenhum eu vou conseguir orar naquele momento ali de joelhos, eu levanto e fixo o meu olhar em uma parede, em um objeto, no teto, e vou andando, e vou conversando. Então é muito do que você vai conseguir naquele dia fazer, certo? Isso não quer dizer que também tenha dias que eu diga o meu espírito e a minha carne. Hoje sim a oração será de joelhos. Hoje sim você vai ficar aqui carne e nós vamos orar de joelhos. Mas eu entendo, hoje com a minha intimidade com Deus, eu já fui aquela pessoa que a oração não fluía. Por quê? Porque eu vinha cheia de... Eu acreditava que Deus era um Deus, um Pai muito rigoroso, de que ele ditava daquela maneira e só podia ser daquela maneira. Quando eu comecei o meu relacionamento com Deus, eu comecei a me sentir à vontade na presença de Deus, lógico, nunca faltando com temor e reverência a Ele, eu entendi que eu posso me sentir à vontade na presença de Deus. Muitas pessoas não conseguem se apaixonar pelo momento da oração, muitas pessoas chegam na oração e não conseguem fluir, se sentir à vontade, receber de Deus, entregar a Deus, porque vem apenas para cumprir um tempo com Deus. Só para que você, quando chegar na igreja e ouvir aquela pregação de dizer orem, e você dizer eu oro. Mas não é aquela oração que você sente fluir. Não é aquela oração que quando você está lá no seu trabalho, você sente desejo de chegar em casa e entrar no seu secreto. Eu alcancei esse nível de entrar na oração e ela não ser mais uma obrigação para mim quando eu entendi que na presença do meu Pai, eu como filha, eu posso me sentir à vontade de estar sentada, de estar em pé, de estar de joelhos,
qualquer maneira, se eu apresentar um coração sincero diante de Deus e eu estiver ali prostrada em Deus e fazer o que o Senhor diz, entrar e conseguir fechar a porta, porque quando a palavra de Deus diz que nós precisamos entrar, orar em secreto, fechando a porta do nosso quarto, não é falando de uma porta física no quarto. E aí, quem não tem porta no quarto? Como é que ora? Não é sobre isso, é sobre fechar a porta do nosso coração, é sobre tirar todos os empecilhos e coisas que podem desviar justamente a nossa mente daquilo. Vocês entendem? Então, se é para que eu consiga fechar a porta e eu vou orar sentado e isso vai fazer com que a oração flua, ore sentado, tá? Quando estiver doente, ore deitado, só não deixe de orar. Jéssica, e olhos abertos, eu posso orar de olhos abertos? Eu oro de olhos abertos e eu sinto a presença de Deus. Eu entendo que quando o salmista diz, elevo meus olhos para os montes e clamo e oro de onde vem o meu socorro, eu entendo que ele, quando olha para os montes, ele está com os olhos abertos. Amém? Lógico que quando você está na igreja, é melhor você fechar os seus olhos para orar, porque quando você está na igreja orando de olhos abertos, você não vai se concentrar, você vai olhar para a pessoa que está orando com o microfone, você vai olhar para o irmão que passa do lado. Então, existe a questão das estratégias. Não vai orar de olhos abertos num lugar onde tem muita gente, porque você vai olhar para tudo menos para Deus. Mas no seu quarto, no seu secreto, se você se sentir à vontade, até porque eu entendo que quando eu sento para orar, às vezes eu sento no chão, cruzo os meus pés como estou aqui no momento, e eu sei que o Senhor se faz presente naquele momento, eu posso olhar para frente e saber que Deus está aqui comigo, um face a face, um cara a cara com o Senhor. Então vocês entenderam o que eu quero dizer aqui? Eu não estou querendo dizer aqui que você que só ora de joelhos, agora passe somente a orar sentado, ou passe somente a orar em pé, ou orar deitado. Não, eu quero te dizer que vai muito daquilo que você consegue fazer naquele dia para o Senhor. Se orar sentado para você é uma estratégia de se concentrar mais na oração do que de joelho, use essa estratégia como eu uso e como consigo me concentrar melhor sentada ou em pé. Para mim funciona muito mais em pé. Mas é aquela coisa, tem dias que, ainda que você saiba que a sua mente não quer orar de joelhos, o seu corpo não quer orar de joelhos, a sua carne não quer, você vai porque você vai mostrar que quem manda é o Espírito e que para Deus você quer entregar o melhor. Outra coisa é sobre aquilo que nós podemos entregar de melhor a Deus. Se Deus sabe que naquele momento a única oração que você pode ter com Deus é a oração que vai ser sentada, Deus não vai cobrar de você uma oração meia hora, uma hora de joelhos. Mas vai ter dias que Deus sabe que você quer e você pode entregar um momento assim de sacrifício ao Senhor, sacrificar para Ele, tá? Então não se limite a entregar simplesmente porque minha mente gosta assim, a minha carne gosta assim. Não. Lute contra você mesmo, lute contra a sua carne, lute contra todos os contras que vêm para você ter um momento com Deus e coloque o seu espírito à disposição do Senhor e escravize a sua carne. Coloque a sua carne na reta e mostre a ela quem é que manda. É o Espírito, é o Deus que está sobre você. Amém? Mas o que eu quero aqui com esse vídeo é dizer que na presença de Deus você pode se sentir à vontade. Eu sou prova viva de que por muito tempo da minha vida, eu cheguei na presença de Deus na oração e eu não me sentia à vontade. Eu não sentia vontade de orar. 10 minutos para mim em oração era um tempo horrível que não passava, porque eu não sentia prazer na oração. Eu oro para que você que me escuta nesse momento, que você consiga, que você alcance um nível de maturidade espiritual, de relacionamento com o Pai e uma constância em oração, que você não esteja no momento de oração para cumprir tabela, para dizer que orou, para dizer que está em dia nas suas orações. Não, que você deseje. Tem dias que eu estou no meu trabalho, tem dias que eu estou até mesmo na igreja, mas eu anseio, o meu espírito anseia aquele encontro de oração que é somente eu e o Pai. E ali eu sei que eu posso ficar da maneira que naquele dia o Espírito Santo disser: Jéssica, hoje eu quero sentada. Jéssica, hoje eu quero que você ore de joelhos. Jéssica, hoje eu quero da maneira que o Pai quer. Amém? Seja sensível à voz do Espírito Santo e você vai entender que não é o que você quer, mas é o que Deus quer para aquele dia. É da maneira que Deus marcou para aquele dia o encontro de vocês. Porque, na verdade, os encontros com Deus nunca serão os mesmos. Deus não é um Deus de repetição. Então, todos os dias vai haver algo novo entre você e o seu Pai. Amém? Fique com este vídeo e pratique na sua vida, tá bom?